Sim, saudável, pô. E aí, meus caros, sejam todos bem-vindos ao canal Boteca em Cima do Muro. Hoje tá aqui com meu amigo Alves. Qual que é seu primeiro nome, Meu nome é Alves? Pablo. Pablo, Só tem lembrei. dois nomes, Pablo Alves. Foi colega meu na Polícia Militar aí. Fizemos o curso juntos, foi em 2010, né? O concurso de 2010. 2008. Uhum. Seja bem-vindo aí, Alves. Opa, Satisfação de você. agradeço o Rapaz, convite. fala aí pra gente aí, primeiro, como é que você despertou pro concurso público, que foi onde eu te conheci, né? Como é que você deu pontapé pro concurso público, cara? Cara, eu trabalhava no comércio aqui em Paraná e, e eu tinha alguns conhecidos policiais. E na época saiu o concurso e eu já estudava na Unir, fazia pedagogia. E o cara pegou um sargento, Renato Sargento Teixeira, farmacêutico aí, ele, meu amigo até. Ele falou, cara, por que você não faz concurso da polícia e tal? Aí você passou na Unir e tal, resumindo a história. Eu comprei a ideia, o cara acreditou mais em mim que eu mesmo, né? Eu tinha 21 anos, mais ou menos. Não tinha muita maturidade, né? E aí ele falou, ó, você é bom o concurso e tal. E, e aí, cara, eu fui, pesquisei na época e tinha até um cursinho aqui. E assim, um amigo meu fez o cursinho, peguei a apostila dele, tirei uma cópia e tal. E aí eu falei, cara, eu vou estudar o que eu não sei, que era História e Geografia de Rondônia e Direitos Humanos. Deu certo, cara. Consegui, passei 200 e pouco, coisa assim, na época. E eu tinha um pouco de receio no exame físico, né, que reprovava muito. Ele me passou um macete de barra e tal. E entrei na academia, eu era Você bem. treinava antes de... Não, treinava, era. Inclusive, Porque eu era bem magrinho, né? Você lembra, né? Bem magrinho e tal. os caras te chamavam de magral. Magrava. Sabe que aquele TAF é difícil, pô. Aquele TAF de Pô, 5 barra, 2.400. então, É difícil. Teve agora o da Polícia Civil aí, que é 3 barra, que porra, o colega que reprovou, cara. Teve o da então, PF, foi 3 barra também, por último agora, a galera reprovou. Nossa, foi 5 barra, pô. é. Não é um TAF fácil, né? Pois é, cara. E aí, na época, eu corri um dia sim, um dia não. Porque eu perdi peso muito fácil, né? Muito novo também e tal. Genética. E aí, eu fiz com menos de 10 minutos a corrida, eu lembro. E barra fiz tranquilo também. Só que assim, passei na prova teórica e já comecei, um pouco antes, já comecei a treinar na academia, né? Tinha até um amigo meu, o Bodex, ele até é radialista aqui, nem sei, nunca mais vi. E aí ele me deu umas ideias, ó, tu não faz barra todo dia pra não cansar o músculo e tal. E aí deu certo. Assim que eu despertei, né? Você partiu de 0 barra pro total? De 5? É, De 0? eu fazia 10 tranquilo. Eu pesava 60 quilos, bem magro, né? Mas mesmo assim, o cara pra sair de 0 é É, embaçado, é, cara. mas é dedicação, né? Antes disso, você não tinha pensado, então, concurso público? Você não tinha fora Não, da área da eu pedagogia e só tal? tinha feito o concurso da Unir, né? Você é formado em É, eu pedagogia? sou Você é formado em formado em pedagogia aqui na pedagogia. Unir, de Paraná, né? E eu tava. Chegou a atuar na área Não, como pedagogo? só formei em 2013 e, e Ah, não. antes do concurso, você não tinha formado na Unir. Não. Antes de você fazer o concurso da Polícia Militar, você não tinha feito outros concursos. Você foi Não, fazer o foi o da Unir primeiro. depois. Não, eu tinha feito da Unir, O concurso da Unir. o vestibular O vestibular. isso. Aí, Concurso mesmo foi da Polícia da Militar. O Polícia Militar. primeiro. Depois eu fiz da Unir para técnico em questões educacionais. Eu até passei, mas fora das vagas, tinha 2 vagas só. E aí, depois aí eu fui fazendo, né? Eu fiz do mapa, fiz da PF 2014 e depois em 2016 eu tava estudando para o concurso da PRF também, na época eu até quebrei a perna. Eu já tinha feito o dia oficial em 2000, aí eu fiz da PM em 2009, né? 25 de janeiro de 2009. Aí depois eu fiz em 2011, em março de 2011, 27 de Esse março. de 2011 eu fiz. Esse É, foi assim que acabou isso. o Acabou em nosso dezembro, nós curso, fizemos. né? Aí eu fiz, Esse eu eu fiz também. fiz da PM oficial de Rondônia e fiz também do Amazonas. Passei também de Amazonas, passei fora das vagas. Lá, passei para oficial também. Foi em maio também, 2011.
Aí eu passei aqui um pouco fora das vagas também, pro oficial também, né? E depois demorou e tal. E eu tava te falando, quebrei a perna, eu passei um pouquinho fora das vagas, mas mesmo assim me convocaram pra entrega do exame médico. Aí eu fui eliminado, que eu tava fazendo exame médico, que aí tava de moto em Porto Velho, quebrei, acidentei de carro, né? Quase perco a perna, porque ficou só na pele mesmo, foi fratura exposta. Eu fiquei lá em Porto Velho uns 17 dias, 9 de julho. Fiz 2 cirurgias lá, depois eu fiz 2 cirurgias aqui. Graças a Deus, tô maravilha. Caralho, mano. É. Você ficou inconsciente quando aconteceu o Não, acidente? fiquei consciente. Como é que foi o acidente? Ué, eu fiz um exame de uma panorâmica lá e dental, né? Tinha que entregar. E faltava acho que mais 2 dias, porque tinha um negócio de exame de Baar, né? Que é aquele descarro e tal. Que é 3 dias seguidos. E aí eu entrei numa via, cara, andar de moto em Porto Velho tem que ser bom mesmo, tá? Não que eu sou ruim, mas tem que não conhece o local, né? Essa é a lógica da coisa. Eu entrei numa via, acho que abriu o semáforo, nem me lembro o nome da rua mais. Eu sei que o cara que bateu em mim, cara, não tinha uma perna. E ele tava de motoca. Ele tava de Ele tava carro. de carro. É. E aí ele não tinha uma perna. E aí quando o cara aparece perto de mim, cara, ele saiu me arrastando de carro, né? Bateu até, saiu me arrastando, eu tava numa bis, num parente meu. E aí, bicho, a perna dobrou e eu fui levantar e a perna dobrada. Cara, gritei pra caralho. E a pistola, e tipo, o povo já veio assombrando em volta e colocou umas sombreiras assim, sol, isso era quase Puta 11 que horas. pariu. Paz, e aí, e os carros vieram, bicho, em minha direção, achei que ia ser atropelado, né? Rapaz, foi punk, foi um negócio assim. E, e aí, o cara veio, cara, uma muleta e tal. E aqui me deu um mal-estar, não. Até, na época, eu até pedi desculpa, o cara foi me visitar no hospital, assim, eu fiquei assustado. Imagina o Mas cara. na hora que você viu A hora ele, que eu vi o cara, isso foi pior, porque imagina, você imagina, cara, você com a sua perna dobrada, aí aparece um cara sem a perna, foi, rapaz, isso me foi, deu um mal-estar, um negócio foi na assim. altura do joelho que você quebrou, pra baixo Não, do eu joelho? quebrei Na no canela? terço medial da tíbia, né? Tíbia a fíbula, né? É Esse- assim na canela. Na Os canela. dois, os dois, os dois ossos Peguei esses termos aí, eu não conheço. dos dois ossos da canela, né? Igual você me falar direito, eu sou leigão, né? Caralho. É, bicho punk. E aí botei médico, né? Em Porto Velho botou aqueles pinos, né? 4, 6, O 4. socorro veio na hora, foi o SAMU, bombeiro, você lembra? Demorou, cara. Demorou. E gente em volta, chegou a polícia militar? E a arma? Você falou da arma, hein? E aí o meu tio tava próximo e tal. Sei que, rapaz, eu fiz até acho que algo que não podia entregar arma pro meu tio, porque eu ia pro hospital com a arma, né? Aí o meu tio falou com o policial e falou: Ah, cara, não é recomendado, mas vai lá, cara. Você vai junto com ele no hospital. E meu tio foi comigo e tal. Tinha que ter alguém pra guardar, né? E, e aí eu fiquei lá 17 dias. Eu sei que eu fiquei com aqueles pinos. Aí botou uma placa. Você já viu a cirurgia como que é? Não. Cara, a cirurgia de você colocar uma haste dentro da, da tíbia é punk. É coisa de marceneiro. O ortopedista, ele martela mesmo no meio do osso ali, pelo joelho, né? Parafuso. O cara colocou um parafuso só. Depois, bicho, esse parafuso ele tá colocando no lugar errado. Fez Tá tirando. uma merda, bicho. Literalmente uma merda. Aí aí voltei pra Paraná, fiz um raio-x, a haste quase que sai, cara. Ela praticamente, uma vez eu pisei, e ele falou, você tem que pisar e tal, e eu pisei, a haste veio assim no joelho, na altura do joelho. Não sei se dá pra mostrar, que só pra ficar... Aqui o que que acontece? Na altura do joelho, a haste quase sai, cara. Ela veio, assim, quase rasgou a pele mesmo. Dá pra até ver aqui, assim. Aí, e aí eu voltei no médico e ele falou assim, Doeu na hora? tá doido, cara. O parafuso que ele colocou, no raio-x deu pra ver depois, que tava fora do lugar, imagina. Mas colou? O osso tinha colado? Não, deu uma pseudoartrose. O que é a pseudoartrose? É uma falsa colagem. O osso, ele não colou. E aí aí eu troquei de médico. O médico falou, cara, vamos ter que fazer do zero. Imagina.
Eu tinha feito 2 Cortou de cirurgias. novo, cortar a Teve que pele. tirar a haste e ele me mostrou depois outro médico. O parafuso. O que acontece? É muito simples. A haste, ela é como se fosse um canudo. E aí tem uns furos na lateral. Eu não sou ortopedista, né? Tô estudando de medicina, mas, enfim, ele me explicando, só para ficar mais claro. O cara tinha que ter feito a prova dos 9. Tinha que ter batido alguma coisa por cima. Se tocasse alguma coisa, o parafuso estava no local. Se não, o parafuso não entrou no lugar. Né? O que ele não fez isso? Procedimento, segundo o médico, básico. E aí o outro médico colocou uma haste de titânio, então o plano demorou um pouco para liberar, e aí eu tava com receio de 3 semanas a média, o osso, ele restaura. Aí ele falou, cara, não sei se zoeira dele, eu nem estudei muito isso também, que eu tomei até uma versão, negócio de ortopedia. O cara, você vai ser ortopedista, ele até me chamou para trabalhar com ele, eu falei, não, tá doido. Aí ele falou, se colar vai dar problema, porque, enfim, eu sei que até que liberou a haste, ele botou uma haste de titânio, botou 4 parafusos, 2 embaixo, 2 em cima, e aí, maravilha, tá doido. Ixi, até doutor Edinho aqui de Paraná, até o vereador, um abraço aí, é meu padrinho de casamento. Cara, se colar, teria que quebrar de novo? Isso. Não sei o que ele falou, você é anestesista e nada. Eu falei, você tá de mesmo? sacanagem. Ele falou, eu também não fui nem investigar se é verdade ou não. Cara. E como é que fica a questão do médico ter feito o procedimento errado? O Cara, médico anterior. eu pensei em fazer mover uma ação contra ele, né? Inclusive, eu tava lá numa clínica aqui de Paraná, o cara falou, cara, ele tem um monte de processo de erro médico. Chama-se iatrogênia, né? Que é o erro médico. E aí eu fiquei com aquilo, cara. Tá doido, mal, assim. Porque ele me prejudicou, pô. E se você precisou ficar afastado do Eu serviço? fiquei 8 meses afastado. Tem cara que quebra a tibia fibra, ele fica com 3, 4 meses e tal. Um amigo meu quebrou até, e aí ele tava com esse outro médico, o segundo médico, né? Ele falou, cara, procura outro médico, porque tá feio isso aí. E aí eu cheguei lá, vi algumas pessoas com deformidade e tal, e eu falei, vixe, aí eu fiquei assombrado. Enfim, eu sei o que aconteceu. O filho desse médico, lá em Porto Velho, nem sei se é legal falar, mas aconteceu, né? Bateu de moto e morreu. Explodiu a moto e tal. Cara, eu pensei, eu poderia ganhar um dinheiro dele, alguma coisa e tal, mas assim, tem coisa que não adianta você ficar mexendo, que só, né, me atrapalhou e tal, mas assim, eu consegui ressignificar essa coisa, né, até então, eu falei, poxa, que médico ruim. Inclusive, ele trabalha ainda, se não me engano, em Porto Velho. E, e eu pensei, não, se eu fosse um médico, eu seria um médico melhor do que um cara como esse que não, assim, não se preocupa com o seu paciente, né? Porque a gente vê atrocidades aí, cara. Coisas. Os caras são muito. Igual o professor tava falando na faculdade esses dias, são muito, assim. Pensam muito só no dinheiro. Não é, cara, dinheiro é consequência. É uma consequência. Se você fizer algo bem feito, ele vai vir. Então, Em uma atividade como essa aí você de tá médico, doido. né, cara? Aqui eu Não. lembro de ter. Aqui a gente. Assim, sempre que uma pessoa tem algum problema, ela procurando delegacia de polícia, né? Uhum. E eu já vi aqui. Eu lembro de uma senhora que foi urinar, começou a urinar gaze. Aí Caraca, ela bicho. pegou algumas e guardou dentro de um frasco e tal. Aí foi lá no hospital. Ver o que que Procedimento tava acontecendo, se aquilo era normal da pessoa. nunca vai ser normal, né? Aí o médico receitou um monte de remédio e tal, falou, não, é normal e tal, Ah, enfim. E não. a pessoa sentindo dor e começou a inchar, e aí já foi atrás da polícia. Não, tem alguma coisa Necrosando errada. ali dentro, né? Tem alguma coisa errada. E Uhum. aí na delegacia a gente não tem muito o que fazer, né? É Só solicitar as registrar perícias, e tal, né? registrar e verificar se houve Uhum. algo. Mas assim, é muito comum. É muito comum. Absurdo, Muito cara. comum. Absurdo. Eu já participei de cirurgias como primeiro assistente e assim, isso depende muito de cada médico, né? Na verdade, teria que ser sempre assim, né? Na regra né? Mas as exceções, tem uma pessoa, o enfermeiro ali, ele fica, ó, coloquei 10 gases. Na hora de retirar, ele conta as gases lá, ó, todo o material e tudo, certinho. Porque imagina, eu já vi casos também de o cara
deixar uma tesoura, um negócio assim. É absurdo, cara. Se você tem a pessoa lá, não, conta aí, filho. São quantos instrumentos? São tantos instrumentos? Quantas gases? Ah, eu utilizei mais duas porque teve muito sangramento e tal. Você tá doido, né? A gás é utilizada para limpar, Sim, para sim, é. limpar, né? E isso, Onde pra está conter o fluindo muito sangramento sangue. ali e tal, né? E pode ficar ali nessa Não, o médico, ele comprime, você não pode passar, né? Porque senão você fere. Ele comprime o pressiona local, e pressiona e descarta. Aí fica por cima, mas mais longe, né? Entendeu? Na maioria das vezes é assim, né? As que eu participei foram assim, entendeu? E deu tudo certo. E até hoje não. É um médico muito experiente que eu trabalhei com ele. foi depois do acidente aí que você decidiu fazer medicina e E, tal? Foi nesse momento? Como é que cara, foi? na verdade, quando eu tinha 20 anos, uma época, o pessoal, isso foi em 2007, uma turma começou a ir pra Bolívia. Eu lembro, assim, vagamente, que, se eu não me engano, era um custo bem baixo, assim, se eu não me engano, era R$ 7.000, uma coisa assim. E eu até tinha uma condição de ir, mas eu não tinha como me manter lá. E aí eu coloquei o sonho no bolso, né? E. Acho que começou um pouco antes a galera aí, né? Não, 2007 mas começou a assim, vir a galera formada não, já. mas a minha galera, vamos dizer Ah, assim, a minha sim. turma, porque eu terminei em 2006, o segundo grau, mas vamos dizer assim, o meu meio, vamos dizer assim, os amigos conhecidos e tal. Aí, foram alguns amigos, formaram até alguns, estão aí atuando faz tempo já. E, e aí eu tive que colocar no bolso e a vida tocou para outro rumo. Quando, aí, um dado momento, já aí aconteceu esse fato, o acidente e tudo e tal. Quando foi em 2017, isso foi 10 anos depois, tá vendo? É, eu tava conversando com um amigo e ele falou, cara, meu irmão é médico, a minha cunhada é médica e tal, e eu vou pra Bolívia, na fronteira, fazer medicina. Falei, e aí, como que é? Ele falou, é um preço bom, a faculdade federal, você tem que passar numa prova lá, num curso, tem que fazer e tal. Resumindo a história, eu parti pra lá pra ver. Ele falou, ó, temos funcionários públicos lá que conseguem estudar e conciliar, cara. Não é fácil, mas dá pra. Você vai tirar a escala igual todo mundo, você vai ter que trocar e tal, enfim. Parti pra lá. Cheguei lá e verifiquei a faculdade, né? Aí vi policiais, enfermeiros, policiais penais. Basicamente, ó, muitos funcionários públicos e também não funcionários públicos, né? Mas aí eu conversei com alguns e tal, aí eu fui num ambiente lá, no quartel, né? Conversei com o responsável lá por escala e tal. E, inclusive, ele estudava também. Eu acredito que ele tá até na região que você trabalha aí, não sei se. Acho que agora ele até é capitão, Marcos Vinícius, não sei se você conhece. É. Não tá atuando na área médica. Não, porque acho que ele foi transferido e tal, e não chegou a terminar. E aí ele me falou, cara, dá pra estudar, só que não é fácil. Você tem que vir pensando que, sabendo que é ralado. Ainda mais trocar plantão e tal, e tem que ter disposição. E aí eu falei, cara. Aí eu fui pegar uma licença especial. Eu tinha mais de 5 anos, né? Aí eu fui lá e tinha 500 inscritos, cara. No, Só brasileiro. é um É vestibular? Como um é que curso funciona? de 3 meses. Aí você tem que fazer as matérias, né? Matemática, introdução à medicina, biologia, e tudo em castelhano. Eu só sabia alguma coisinha da música, de série e tal. Eu falei, e aí a molecada nova, pô. E eu já tinha uns 30 já. E a molecada nova tinha terminado recente e tudo. Eu falei, meu, é uma vaga só que eu preciso. Na polícia foi assim, aqui vai ser igual. E ó, papiro, cara. Papiro, papiro, papiro. E tudo em espanhol, né? Tudo em castelhano ali e tal. E aí, imersão mesmo. Fiz amizade com os bolivianos e tal. Eu falei, português eu já sei falar. Não que, né? Tinha amizade com os brasileiros também, mas eu assim, eu falei, poxa, eu vou colar com esse pessoal aqui porque eu quero aprender o idioma deles. E eles também queriam aprender português, porque alguns moram numa cidade depois dessa da fronteira, que agora é Guaiara-Mirim, não tem muito brasileiro, então eles quase não sabem falar muito português. Só os da fronteira ali, que sabem falar até melhor que a gente português. E aí, cara, cai pra dentro e foi 3 meses ralado, bicho. Tudo, uma cultura nova.
comida, é, cara, você ir para outro país, né? Você ir para outra, até para outra cidade ou outro Até a estado, comida é é diferente lá? diferente, é diferente. Marradito, tem, que mais? Piquemate, maçaco é bom pra caramba. Não sei se você já provou. Não, nem Paçanha, ideia. a paçanha é linda também. Paçanha é a cerveja, né? A Ah, paçanha é top. Que mais? Poxa, é basicamente isso aí, né? A comida é o que você é mais diferencial, né? A língua também, claro, só que você vai. É bem parecido com o português algumas coisas, né? Algumas coisas nada que ver. E aí, cara, consegui a vaga. Aí eu falei, opa, um passo de cada vez. Voltei ao trabalho. Depois eu fui procurar conseguir transferir pra lá e tal. E aí vamos que vamos. E tamo lá, entendeu? E consegui transferir, né? Demorou um pouco e tal, consegui transferir. como é que é a documentação para você poder estudar lá na Bolívia? Imagine que a pessoa, uma pessoa comum, Ah, eu sim. quero estudar lá no Bolívia. O que eu preciso de documentação? Qual que é o É, primeiro passo? Tem que mexer com passaporte? Como é que funciona? então, você tem que pagar umas taxas lá e fazer um cartão. Acho que eu tenho um cartão aqui, você quer mostrar? Cartão? Claro, e se Achei aqui. puder. Aqui. Esse aqui é pra onde que eu mostro aqui? Aqui, ó. Esse aqui é o trânsito vicinal fronteiriço. Agora, esse ano eu tenho que fazer Esse é emitido lá, você tem que pagar umas taxas, você vai na polícia mas é emitido na boliviana. Bolívia ou é emitido no Na Brasil? Bolívia, é na Bolívia. Para você ir lá no espaço boliviano, você não precisa de Não, passaporte. não. Não, mas para você regularizar como estudante, aí você vai ter que levar o seu certificado de conclusão, RG, Do ensino médio brasileiro, isso, que é isso. reconhecido lá. Você vai ter que é, depois você vai ter que pagar, apostilar ele e tal, tem todo um, né? Eu não sei muito bem essa coisa administrativa, eu não me lembro, já tem uns 5 anos lá. Mas enfim, você tem que levar os seus documentos e a princípio para você fazer esse curso nessa faculdade é, pública, né? Tem uma particular, eu acredito que é o mesmo caminho. Mas para você ficar legal como para lá, para você se locomover, você tem que ter esse cartão que eu te mostrei aqui, que é o TVF, né? Trânsito Vicinal Fronteiriço. Aí você paga umas taxas para Bolívia, é como se não é uma identidade, mas é como se fosse isso aqui. Aí tem o Mercosul, que aí já é quando você for fazer o internato e tal, aí você tem que ter também, que eu vou fazer esse ano, entendeu? Ele vale 2 anos. Esse aqui vale 5 anos. Ele vai vencer esse ano. Então, antes de vencer, o próximo a vencer, aí eu tenho que fazer o outro, porque é obrigatório para fazer o internato, né? Ano que vem eu vou fazer o internato, se Deus quiser. Durante o curso você faz, Com esse que você eu te mostrei aqui. concilia o trabalho com, você vai atravessa todo dia, Isso. estuda lá, volta e consegue cumprir a Aham. escala. E no, Geralmente no eu trabalho. internato, como é que vai ser isso? Então, cara, o internato é complicado. Eu vou ter que pegar uma licença especial. Tem a província, né? O internato são 9 meses e a província que é obrigatório na Bolívia, esses 3 meses. O internato você pode fazer no Brasil. O que que acontece? Esses 3 meses, você tem que fazer lá. Eu tenho interesse de pegar uma licença especial, entendeu? Ah, são 3 meses de fato interno. Não, Sem sair de dentro, é isso que é o não. internato? Não. O internato é o seguinte: é, você pode fazer no Brasil ou o internato é só hospital, entendeu? É, o internato é só hospital, não tem mais sala de aula. Então, por isso que é internato, é só hospital. Você fica Ah, mas somente no não é o hospital. tempo todo dentro do hospital, não. Você Não, entra não. de Você manhã, tira. sai de noite. Você trabalha todo dia até 5 horas da tarde, se não me engano, 6 horas. E, e aí você tem uns plantões também, de 30 horas, lá na Bolívia. No Brasil, um amigo meu fez no Machadinho, era um pouco diferente. Eu acho que era todo dia até 6 horas, algo assim. Era um pouquinho diferente. Só que ele conseguiu preencher a carga horária, entendeu? Eu acho que ele tem um pouquinho mais de flexibilidade, não que trabalha menos. Só que aí tinha plantões assim, o hospital precisava, vai ter uma cirurgia cesárea de madrugada. Ele ia, entendeu? Um pouco de flexibilidade. E aí, os 3 meses que é obrigado a fazer na Bolívia.
para o governo boliviano, você tem que preencher esses 3 meses. Aí você vai trabalhar no posto de saúde, assim, entendeu? Você vai ficar responsável pelo posto de saúde, ou na carceleta, que é a cadeia, né? Inclusive, ele estava trabalhando até na cadeia pública lá. Ele estava trabalhando lá, atendendo as pessoas presas, né? Pode Isso. querer. Durante o seu período na Polícia Militar, teve alguns momentos que te marcaram? Tem, Alguma cara. ocorrência que foi forte? Alguma. Tem, cara. Poxa, tem assim, susto também, né? Não é só a ocorrência que marca, né? Acho que, é, eu acho que, eu acredito, né? Em Deus e peço proteção. E esse dia, teve um dia mesmo que, inclusive aqui, em Paraná, não preciso citar nomes, né? Mas eu quase tomei um tiro nas costas, cara, de, de, de metralhadora. Ainda bem, eu tinha cautelado a arma, né? Eu tinha colocado ela em modo intermitente, né? Tiro a tiro. E tinha deixado ela quente, né? Só que travada. Era só destravar. E aí o companheiro tava um pouco. Eu percebi que ele tava um pouco cansado, eu tava patrulheiro, né? Atrás. Aí ele, ele tava um pouco cansado. Eu falei, ei, guerreiro, eu sou. Tento ser prestativo, assim, né? Aquela coisa da gentileza gera gentileza. Ei, eu dirijo pra você e tal. Você descansar um pouco, assim, tipo, não ficar tenso, né? Porque o cara. Não é que cansa, o cara fica tenso ali, né? Dirigindo e tal. O cara vai pra trás, ele fica atento, mas ele não tão tenso, né? Pelo menos eu interpreto dessa maneira. E a noite é brava, A cara. A noite foi a noite é noite, cara. tensa, a noite A é noite, a noite tensa. é É a punk. noite pra. É, a noite é punk. Aí, ele foi, cara, e brevemente, pra não ficar muito cansativo, ele pegou a metralhadora, não sei o que aconteceu, de repente, o modo como ele lidava com a arma, diferente do meu, o que ele fez? Ele foi, imagina, 3 horas da manhã, você tá dirigindo aqui, tranquilo, movimento parado. Difícil a cidade, vai ter um movimento 3 horas da manhã, a não ser que seja um momento de festa, tipo agora, carnaval, né? Ele foi, pegou a MT e meteu o dedo e efetuou um disparo. Cara, você imagina, você tá aqui, pá, do nada, aqui, pipoco fechado, Dentro do carro, puta dentro que do pariu. carro, mas, porra, tô tomando tiro da onde? Que não tô vendo nada. Rapaz, que porra é essa, bicho? Ué, irmão, não sei o quê, você deixou a arma com munição. Eu falei, claro, considere toda arma carregada, né? Eu aprendi assim, você tinha que ter feito o quê? Ah, porque não sei... Não, não. Você fez errado, cara. Você é mais antigo que eu, você me perdoa e tal, mas você tinha que ter tirado o carregador. Você tinha que ter dado o disparo Você tinha que ter, né, dado o golpe de segurança, né? Dá o golpe, a munição sai se tiver algum. Se não tiver nada, dá um golpe, 2 golpes, né? De repente, às vezes, se dá uma pane, alguma coisa, você dá um golpe, 2 golpes, opa, tranquilo, né? E aí ele ficou e tal. Só que não perfurou o piso da viatura, pegou numa tonfa e não sei, o cara deu sorte. E você também deu sorte, né, Cara, eu dei Você muita sorte, cara. E é aí eu fiquei doido. assombrado, cara. Eu sei que eu falei, você tá doido, mano, você tem que saber com quem se trabalha, bicho. Cara, né? É por isso que a gente nem de. Sim, nem que não seja no momento de tensão. Você não passa, não aponta a arma de fogo pra ninguém, né? Justamente, Você cara. vai apontar a arma de fogo quando for de fato uma situação que você possa precisar atirar na pessoa, né? Claro. Muitas vezes a gente faz, e eu fazia abordagem de trânsito, uma abordagem que não exigia um. Toda abordagem exige um cuidado, mas Sim. assim, a gente trabalha com a maioria, né? Uhum. Situações que não exigia que você Ponte a apontasse a arma, arma para uma né? pessoa. Se você Aham. tá numa abordagem de trânsito, tem Sim, um homem e uma criança pequena sim. atrás, você vai Aham. meter a arma, não. Você vai solicitar os documentos e declarar. Claro, né? Você vai elevando os níveis, né, Claro. de atenção dentro da Uhum. ocorrência. Eu não lembro se era essa expressão, mas assim, a gente não passa a arma para ninguém, não aponta a arma para ninguém, Uhum. né? Não deixa a arma correr nas costas de ninguém. De jeito nenhum, É, cara. E quando for empregar a arma, se for apontada para a pessoa, é porque existe a possibilidade de claro. atirar É nela, né? iminente, né? Aquele perigo E a gente iminente, vê né? os acidentes, é isso aí, né? A gente vê esse tempo teve um no Acre ali,
O pessoal de um grupo da polícia foi cumprir um mandado de prisão. O camarada trapaçou a arma nas costas do companheiro e disparou a arma. Nossa. E aí? Aí morreu, um delegado morreu. Caraca, Não, acho bicho. que tem 1 ano, 2 anos. Porque, por mais que o colete seja bom, cara, mas é, assim, o Não, impacto, eu não sei qual que é o lance da física e tal, mas, né? Cara, tenso. foda. Assim, não sei se é legal falar, mas esse cara, dia desse, ele é até sargento, foi preso Caio. com 500 quilos Cara, de pasta base. aqui E tá tendo direto, né, cara? polícia, bombeiro, né? Cara, vamos trabalhar, meu. Vamos Direto, mexer com direto. droga, não. Vamos. Isso é o quê? O que que explica isso? Bicho, eu não sei qual que Porque é. assim, não é defesa, não é defesa, mas tipo assim, o serviço policial é foda, né, cara? Exige da gente, assim, eu sempre digo, o serviço policial nos coloca em situações extremas, pô. Nossa. A gente às vezes acha que é brincadeira, o negócio não é brincadeira, Não, pô. O negócio é muito sério. É seríssimo, tá doido. E o Estado não trata, né, de uma forma geral, a gente pode dizer, não trata. Primeiro, não trata todos os agentes de segurança pública de uma forma igualitária. A gente vê discrepância na questão da Não tem uma remuneração. isonomia, né? Não tem isonomia. E aí as funções públicas. Eu não vou menosprezar uma atividade pública, mas tem atividades públicas, por exemplo, administrativas, que são atividades que exigem um conhecimento que é empregado dentro de uma sala, com requintes, com segurança, com tranquilidade, prática administrativa. E remunera, cara, às vezes 3, 4, 5 vezes mais que um policial militar, porra. Tem coisa assim que você fica, eu não vou falar o cargo aqui, porque isso gera gente reclamando, mas tem cargo que não ruim, tem né? sentido, cara. Aí um policial militar que tá uma hora dessa, rodando na rua, em quebrada, tendo que abordar, tendo que tratar as pessoas com urbanidade, né? Se você trata mesmo aquelas pessoas que não são urbanas, você tem que tratar com urbanidade. Aí acaba, assim, não é desculpa, claro, né, pro cara praticar o crime, mas, porra, essa situação é foda, cara. Então, eu acho assim, cara, que nós fizemos curso de polícia e tal, você tem a linha. Você tem uma linha. Você não pode passar essa linha, cara. Ah, por mais que o errado pareça certo, não vai ser certo, ele vai ser sempre errado. Ah, mas não, cara. Ah, tipo, eu não ganho bem, não sei o que, meu. Estuda então, papira e vai pra outro cargo e... Ah, não tô feliz. Não justifica, mano. Os fins não justificam os meios. Se você passou a linha, eu quero ter grana, eu quero ter um carro bom, eu quero ter uma casa boa, meu. E assim, como nós entramos, eu não sei se você lembra, eu lembro muito bem disso. Não que é o pensamento do cara, né? A opinião dele. Eu acho que faz muito sentido. E eu acho que cada vez tem muito sentido. O cara fala, ó, vocês não vão ficar ricos na polícia militar. Se vocês tiverem esse interesse de entrar na polícia militar, eu vou ficar rico, ficar milionário, tá errado. Vocês estão no lugar errado. O que acontece? Você vai ter uma remuneração bacana, você vai conseguir ter uma vida boa, assim, dar uma vida boa para os seus familiares, ter um carro bom, uma casa boa e tal. Você vai ter uma vida bacana. Mas assim, eu acho que é isso que as pessoas às vezes se confundem. O cara, eu vou... É igual você falou também, tem umas profissões que são às vezes mais bem valorizadas e tal. Inclusive, eu tenho minha mãe, meus irmãos moram em Portugal, né? Não tem essa desigualdade. Assim, o cara, ele trabalha como... Sei lá, meu irmão é barbeiro, entendeu? E ele falou, cara, que você consegue ter um telefone bom, que você consegue comprar o que uma pessoa... Claro, o cara vai comprar uma BMW, não é isso que eu quero dizer, mas assim, você consegue ter acesso, mesmo tendo um emprego que às vezes você não estudou tanto, por exemplo, como médico, como polícia e tal, mas assim, as coisas são mais acessíveis. Mais acessíveis. Entendeu? Então, assim... O Brasil, ele é mestre na desigualdade. E essa desigualdade começa na instituição pública, pô. Pois é. Você pega um indivíduo dentro da instituição, todos são servidores, né? São servidores públicos. Dentro da mesma, se você tem quem ganhe 40 mil e você tem quem ganhe R$1.500. Você vê 1.200, 1.300. Às vezes chega a dar 30 vezes mais. Então, o próprio Estado fomenta a desigualdade. A desigualdade dentro das instituições públicas, que não deveria haver. Você pega um cara que ganha 40 mil, que é um servidor público, e um outro servidor público que ganha R$1.500. Não, e assim, eu sou um cara que eu gosto, assim, algumas ideias, por exemplo, do Enéas, né? Falecido Enéas.
eu acho interessante. Ele dizia assim, você para ser advogado, né, ou para ser delegado, você tem que ter um curso superior de direito, né, igual você. Professor, você tem que ter um curso de formação em pedagogia ou qualquer área, letras, enfim. Médico, você tem que ter o diploma. Agora, para presidente, entendeu? Não tem que ter. É complicado isso, né? Não sei, talvez eu possa estar enganado, mas assim, eu acho que ele mesmo dizia, né, que o cara tem que ter uma formação, o cara tem que saber algo, né, bem. Agora, o cara às vezes, porque eu tava lendo um livro, se eu não me engano, acho que é do Olavo de Carvalho, a quem gosta, a quem não gosta. Ele diz assim que hoje em dia os jovens opinam demais e leem de menos. Opinião é uma coisa que todo mundo tem, mas às vezes o cara não tem conhecimento técnico. É igual, por exemplo, o meu conhecimento de direito que eu tenho é mínimo, né? Fiz o curso de polícia, estudei para concurso e tal, tenho uma noção, né? Mas eu queria discutir com um doutor, né, a respeito de direito. Eu vou querer opinar. Cara, eu não tenho conhecimento técnico, né? Aquela coisa, eu tenho, é empírico, uma coisa assim. Eu acho. Eu tenho um professor na faculdade que dizia que não nele, quem acha não tem certeza. Então é isso que hoje ocorre muito isso. Principalmente com a internet, né? O cara opina e tal, e isso e aquilo, mas o cara. Você não tem conhecimento, cara. A gente sempre pôde opinar, na verdade. É que antes você opinava só pro seu grupinho ali, né? Só pra rodinha de amigos. Hoje você opina e isso pode alcançar. Isso, né? Mas sabe que eu acho que, assim, todas as pessoas têm que ter o direito de achar. Sim. E principalmente em relação ao direito, que se constitui daquilo que a maioria pensa, né? Aí você vê uma minoria que elabora o ordenamento. E você concorda com o ordenamento jurídico como ele é? Tem certeza que você discorda de muitas coisas. São, né? Então, sim. As pessoas têm que opinar mesmo, principalmente no direito. Porque senão, e a gente nunca concorda, a maioria das coisas, eu não concordo com essa discrepância salarial, que vem da lei. A lei estabelece isso aí. Eu não concordo. Aí, não, mas eu quero dizer assim, por exemplo, um exemplo assim, o cara formou, o cara é médico ali, o cara fez uma especialização e tal, aí a pessoa não tem conhecimento nenhum de medicina, nada, aí ele quer ensinar o médico a trabalhar, ou então ele, entendeu? Isso que eu quero dizer, nesse sentido, que nessa situação que não, alguma área mais do que, não que, eu não tô defendendo e tal, não tem, há situações que há erros e tal, acontece mesmo, mas é isso que eu quero dizer, assim, que às vezes, muitas das vezes, você visualiza, principalmente na internet, pessoas que não têm, assim, noção nenhuma, e ele quer saber, sabe? Eu acho que não é assim, nesse sentido que eu quero dizer. Não, eu concordo. Né? A área que é técnica e que, de fato, por exemplo, medicina, engenharia, arquitetura, aí são áreas técnicas mesmo, né? E não tem como se opinar. Sim. Agora, o processo legislativo, você tem que... Sabe por que você tem que opinar? Porque lá no processo legislativo... Que é para o povo, né? Aquela coisa, né? É o povo. Então você mas tem assim, médico... por exemplo, no nosso serviço de polícia, você tem umas técnicas, ó... Você sim, falou. A técnica ninguém opina. Não a técnica arma, ninguém opina. Né, entendeu? É aquela coisa assim. Aí a parte técnica, não sei o que. Não, cara, peraí, funciona assim, tem um padrão. Ó, vai fazer abordagem, superioridade numérica, o princípio e tal. Você não vai abordar, por exemplo, uma caminhoneta com 4, 5 caras sem 2. Não vai. Tá entendendo? Não deveria, isso que eu quero dizer. Pode acontecer, mas assim, meio que dependendo da situação, pode ser suicídio. Não, nessa parte isso, nesse sentido, nessa pegada, eu quero dizer, entendeu? A gente tem que ter, no direito, sim, as pessoas têm o que eu falava do processo legislativo, você tem quem que vai formar esse processo? Agrônomos, médicos, empresários, né? Que vão lá opinar para que seja elaborada a norma. Agora, é claro, numa medicina, numa técnica policial, se você só opina se você souber, né? Em medicina, principalmente, como é que você vai opinar? Com certeza. A gente vê o curandeiro, gente que... Porque também possui experiência. Não vou dizer que a pessoa só com diploma que ela pode opinar. Não. Mas tem gente não que... Não foi isso, né? Quantas pessoas... Você entendeu, né? É isso que eu quis dizer, assim, nesse sentido, né? Sim. Às vezes não é o diploma que confere. Aliás, não é só com o diploma que a pessoa pode opinar, né? Eu digo, essa construção aqui, quem fez foi um pedreiro. Aí... Eu contratei o arquiteto e tal, o arquiteto fez o desenho e tal, e aí o arquiteto fez já a planta, né? Não sei se pode, mas ele fez já a planta, fez tudo, né? E aí o arquiteto... é ninja, né? Não sei, foi registrado, né?
Aí eu chamei o pedreiro e tal, o pedreiro começou a construir, pá. É. Aí ele falou assim, ô Júnior, eu vou fazer assim. O cara botou na planta, mas ele falou, bem, esse cara não sabe de nada, não. Deixa eu. Caramba, bicho. Aí o arquiteto teve aqui e falou comigo, falou, ó, eu fui lá e o pedreiro tá fazendo assim, Uhum. né? E eu falei com ele lá e não sei se ele não gostou, aí você fala com ele que é pra ele fazer assim. Acho que era a quantidade na coluna, a quantidade de ferro na coluna. Ah, tá. Aí o pedreiro falou, Júnior, é o seguinte, eu tô fazendo acho que é uma amêndoa ou duas amêndoas, só que eu no começo tô colocando mais grossa a coluna. Uhum. Aqui não tem peso e tal. Aí eu vi que havia um experiência, problema. né? Havia um problema entre o arquiteto e o pedreiro, né? Aí eu pensei assim, cara, o pedreiro vai terminar pra mim, né? O arquiteto não vai. É, Ah, então você segue aí, é. cara. Eu confio em você. E deu né? certo, e ficou, Aí né? não cai, ainda não caiu, né? Não, não Mas é vai muito cair, pô. complicado, é muito complicado. Não, não vamos entrar nessa esfera, né? Que eu acho que é complicado mesmo. Mas assim, mas acontece muito, né? Você sabe que acontece muito isso hoje, a gente vê. E isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque você vê muita coisa que não tem sentido e é o que você falou, com o avanço da internet, com essa divulgação, você vê muita coisa. Então a gente tem que filtrar, né? Muita coisa também, né? Hoje a gente vê o avanço das críticas à atividade policial, né? Porque toda atividade é filmada. É. E aí aparecem os especialistas da internet, deveria ter sido, não deveria ter sido. O fato é que é muito foda, né? Você tá na hora da ocorrência ali, né? Cara, se a gente sabe que não é legal você comentar, né? Não sei, o pessoal, principalmente que é civil, assim, não civil. Por exemplo, nós somos militares, né? Aí um amigo, um colega vem querer falar, ah, sim, você viu a abordagem, viu, não sei o que e tal. Cara, eu não entro nessa esfera porque, como você falou, só quem tá lá, cara. Você não sabe o que que o cara tá passando, como é que foi e tal, entendeu? Então, assim, as situações extremas merecem medidas extremas, né? Inclusive, esses tempos eu fui em Porto Velho. Você falou de ocorrência, eu lembrei de uma aqui. Recebi um voto de louvor do deputado. Você? A minha guarnição. O Jair Montes, ele entregou pra gente lá o voto de louvor, como se fosse um diploma, né? Eu acho que tem até na internet aí, mas, enfim. Na Alerj lá, né? Acho que é Alerj que fala. Na Assembleia Legislativa. Qual ocorrência? Cara, o que que acontece? Só que assim, tem pessoas. É legal o elogio? É legal. Só que assim, eu aprendi isso na polícia. A mesma mão que te aplaude é a que te aponta. Então, assim, você fica feliz com um elogio e tal, mas assim, não se empolgue muito. Porque é o que eu tô te falando. A mesma mão que te aplaude é a que te aponta. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma tranquilidade com isso aí. Porque às vezes tem pessoas que deixam a vaidade, o ego, né, ficar exaltado. Foi uma ocorrência de um sequestro e roubo. O que que acontece? O cara tinha saído da prisão no dia, poucas horas, foi pedir uma carona para um professor da Unir. E deixando claro aqui que a legislação da polícia, ela diz que você não pode comentar ocorrências e tal, mas no sentido, assim, de técnicas e como que foi, isso e aquilo. Então, é o que a gente não tá fazendo. O papo tá descontraído. Eu só tô contando uma história, como que, assim, ocorreu. Eu não tô como que foi a abordagem, isso, não. Eu tô, entendeu? Enfim, o cara, ele sequestrou um professor da Unir, lá de Guajará. E eu sei que eles entraram em luta corporal, ele obrigou o cara a levar ele para um local lá, não sei se era um prostíbulo, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Resumindo a história, eles entraram em vias de fato, o professor deu umas marteladas nele, cara. Assim, tinha até não vou divulgar, claro, mas tinha foto pra ocorrência, né? E aí o cara exigiu que ele pagasse lá um débito, comprou umas coisas com o cartão do professor e tal. Não foi aquele, meio que como se fosse um sequestro relâmpago, vamos dizer assim. E depois ele soltou o cara. E aí antes de chegar em Guajará, na Penha, na vila, e aí ele tinha parentes em Nova Dimensão. Aí chegou a informação pro guerreiro que tava trabalhando comigo. Aí ele falou, olha, houve um roubo e tal, e o cara tá com um carro e ele tem parentes aqui.
Eu falei, cara, se ele vier pra cá, nós vamos prender ele, porque é a nossa área, né? E não é, é pequeno até, né? O município lá. E aí, vamos ficar rodando aqui, patrulhando e tal. Cara, parece que a gente sentiu que o cara ia vir mesmo, porque o que que acontece? Eu acho que é meio que do ser humano. Se acontece um problema aqui nesse cara mesmo, ele roubou e tal, e o cara, ele corre pra casa, muitas das vezes. O ser humano é mais ou menos assim, né? Os pais dele e tal. Eu acho que ele, na ideia dele, ele pensou, eu vou pra lá, vou vender esse carro e tal. E foi mais ou menos isso mesmo. E aí eu sei que ele chegou, ele apareceu lá na cidade e a gente tava patrulhando. E aí ele empreendeu fuga e nós conseguimos fazer o acompanhamento, né? Ele resistiu à prisão e conseguimos apreender ele, conseguimos apreender o carro em perfeito estado e, e o cara tava todo arrebentado, cara. E aí eu tive que fazer a ocorrência bem feita para que o cara não representasse, pra você ver como que é a atividade, né? Pro cara não falar assim, eles me torturaram, me bateram e tal. E aí eu coloquei que as lesões eram anteriores, né? Porque eu já vi colegas responderem uma tortura por lesões que o cara tinha anteriores à prisão. O cara resistiu à prisão, foi necessário o uso da força mínima ali, né? O princípio base do uso da força, aquela coisa toda. E o cara processou a guarnição e os caras gastaram uma grana, cara, com advogado e conseguiram lograr êxito, né? Isso. Foram absolvidos e tal. Então, aí nesse caso, o cara tava todo arrebentado e tal. Conseguimos efetuar a prisão dele. E o professor era muito conhecido lá na cidade. E aí várias outras ocorrências, aí o deputado juntou e deu esse voto de louvor, né? Por bons serviços prestados à comunidade. Enfim, é bacana ser reconhecido, né? Mas igual eu falei pra você, tem que ter um pouco de cuidado com essa coisa, não pode deixar, né? Tem gente que ele deixa o ego inflado às vezes, né? Então, mas faz bem também, né? Faz bem. Nós que somos policiais, a gente não pode ter ego mesmo, né, cara? A gente tem que saber separar bastante isso. Claro. E acho que as ocorrências que dão, algumas que dão um problema que não precisava, é quando a gente deixa o ego passar na frente da nossa atividade, né? Tem um caso que eu já até comentei com alguns colegas, que é assim, o cara você tá andando à noite, trabalhando, de repente, patrulhando, aí você vê um cidadão, já na madrugada, 3, 4 horas da manhã, andando. Aí você, cidadão, encosta aí. Suspeita e tal, encosta aí, cidadão. Não, encosta aí, cidadão. O senhor tá indo pra onde? 4 horas da manhã, né? Aí ele vira pra você e fala assim, não interessa onde eu tô indo, não. Isso fere, cara, né? Tem, acontece. Mas aí você acha que o cara é obrigado a te falar onde ele tá indo? Cara, não. É o direito de ir e vir, né? Justo. Tá na Constituição, né? Você pode perguntar o nome dele. Ele tem que informar, se identificar. Agora dizer onde ele tá. Rapaz, não interessa onde eu tô indo. E é nessas situações que muitas das vezes surge um problema que não precisava, né, cara? Outro dia comigo. A gente foi cumprir uma ordem de busca, né, e tal. E a gente até deu muita risada depois. Chegamos lá, porque era um local de difícil, às vezes precisa ficar esperando muito tempo pra abordar, né? Não é, nem sempre é de manhãzinha. Às vezes é no fim da tarde. Pô. Passou o dia esperando o cara dar as caras. Casa toda trancada, traficante, tranca a casa todinha, mete um monte de cachorro. Você não consegue, pô. Você vai pular dentro cai de cara, vai matar os cachorros. Às vezes não precisa disso, hein? Fica aguardando o cara acordar, né? Dorme o dia todo, fim da tarde ele acorda, né? Quando o cara apontou, aí já corri no cara, já abordei. Ô, fulano, vamos cumprir uma busca na sua casa. Ele, não, você tem mandado? E eu me lembro de ter situações que a gente tinha mandado, né? No passado. E só do cara falar assim, você tem mandado, já engrossar. O cara tá errado em perguntar, né? Não, né? Pois é, né? Mas é por isso que a gente não pode ter tem que ser frio, né, cara? Tem que ser frio, tem que ser frio. E é justamente, são questões, né, que podem acontecer, né? E acontece, né? E o cara, o jurisdicionado, o cidadão não é obrigado a tratar a gente com a mesma urbanidade com que a gente é obrigado a tratar ele.
E a maioria dos problemas é daí que surge, cara. Acontece, cara. Situação que não precisava Porque ter às vezes problema. o policial, às vezes é uma carga horária, assim, O estresse, é né? uma O carga estresse pesa. de estresse, na verdade, não é nem horária, é porque é a noite, igual você falou, e, enfim, o cara às vezes abusa, às vezes, do álcool, não sei, acontece às vezes também, e aí isso, e na verdade, o que que acontece? É, essa coisa de você estar sempre pronto, sempre alerta, isso traz consequências, cara. Isso pro seu coração, o cara, vamos falar aqui de saúde, né? O cara manifesta hipertensão, crise de ansiedade, às vezes até uma depressão, que é Crise uma de ansiedade é mais cobrança, comum, né? Ansiedade é. ansiedade, aquela coisa de, poxa, eu tenho que, entendeu? Enfim, eu sei que, e às vezes, eu não, eu acho que não tive muito essa coisa de perda de colega, mas assim, acontece, né? Tem colegas que sentem muito, pô, imagina, você tá trabalhando com um colega e você perde, e nosso estado, graças a Deus, não tem muito essa coisa, né, de de matar policiais, essas coisas, né, não existe, até porque a polícia também é bem ativa, né? Não que as outras não sejam, mas assim, o nosso estado de certa maneira, até pequeno, assim, não é tão populoso, né? Mas Isso isso tem surgido, né? A gente vê é, os conflitos lá em Porto Velho saindo em site aí, né? Eu vejo por site, né? é, Aumentando a é, violência, pô, fazendo é, manifestação, falando que determinado bairro ali tá. é, A tendência, na verdade, é piorar, né? é. E aí Não, mais conflito. e essa situação, e esse, por exemplo, essa região que eu trabalhava ali mesmo, que era Nova Dimensão, muito conflito agrário ali, cara. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu comecei a trabalhar no meio do ano lá, e aí eu me casei nessa época, e aí eu tava de licença, né, de casamento, e teve um conflito lá, e teve um sargento que veio a óbito, cara. Ele entrou num confronto lá com os... Ele tava paisano, Não, ele tava de serviço, né? tava trabalhando, inclusive tem até o- a imagem dele lá no quartel lá de Guajará, sargento, um sargento até. E foi uma perda irreparável, assim, claro, com certeza. E teve uns meliantes que, os criminosos lá vieram a óbito também. Mas, assim, é um local complexo Então, assim, você falou a respeito de entrar no concurso e tal, o cara tem que saber, né? Essa coisa que... Porque, às vezes, tem pessoas que, às vezes, ele não pensa muito nisso, né? Ah, não, eu vou fazer e tal. Cara, igual já... Quando eu entrei, eu tive bem na minha cabeça, se você tá disposto a morrer, um exemplo assim, é complexo, a pessoa pode assustar. Cara, é a realidade. Porque tem o juramento lá, né? Não tem o juramento que nós fazemos? E, e matar também. Não matar, mas vamos mudar o termo, né? Repelir a injusta agressão, entendeu? Então, assim, é isso que o cara tem. Porque eu tenho alguns parentes, alguma coisa. Eu quero fazer formou em direito e tal, quero fazer o concurso da Polícia Militar, ou da Polícia Civil e tal. E a pessoa não tem perfil, cara. Não que você não tem que tirar o sonho de ninguém, não é isso. Mas assim, eu até comentei, você tem disponibilidade de puxar o gatilho, se a pessoa vir e... não sei. Não tem, cara. Então, não faz. Porque você vai vir a óbito. Tá entendendo? Eu Isso acho é que... por conta, se trata muito a atividade policial como um concurso. E é um trem muito específico, né, cara? Pô, Não cara. é com uma função qualquer. Não, não. Não, é muito diferente, É né? diferente, pô. E as É diferente. pessoas tratam assim como concurso, né? Não, Eu quero fazer concurso. ganha Qualquer bem. cargo, qualquer Ganha cargo. bem. Pronto. Não, pô, não é assim não, Ganha meu. bem, escala. É. E não é assim, a Não, é situação é o diferente. conjunto total. Ei, você vai A expor sua maioria, família a problemas também, você tá disposto? Entendeu? desavença. É, assim, por exemplo, você vai, você sabe, né? Nós vamos a algum local e tal, você tem que ficar atento, pô. Né, a cidade e tal, você prende as pessoas e tal. Aqui, pô, de Paraná, você prende o cara, você vai num restaurante, você vai numa lanchonete, você topa o cara lá que foi preso, pô. Você tá do Entendeu? seu Eu já fui lado ali. ameaçado, pô, normal, né? Quem não foi, né? Entra na fila, né? Até falei pro cara, igual você falou, assim, de ocorrência e tal. Nós somos
uma Maria da Penha até, não conhecia Maria da Penha, e o cara ficou puto, porque tava sendo preso e tal, e depois ficou, assim, me ameaçando no posto de gasolina, no mercado e tal. E eu capetei na cintura, eu falei, mano, se você for mais rápido que eu, né? E fiquei alerta, e o cara sumiu. Depois, até um amigo meu tava me falando um dia desse, que o milagre da polícia, né? O cara parou até de beber. Ele era por álcool, né? O cara Problemático. bebia e batia na esposa e tal, e a gente tem que ir lá e fazer o nosso papel, né? Prender o cara e tal, e enfim. É isso, e complexo, cara. A atividade policial não é igual outra atividade, assim, ela é mais complexa. Às vezes a pessoa que tá de fora não tem essa noção, né? Igual, às vezes algum colega, tal local é tranquilo, né, e tal. Cara, o serviço, é tranquilo o serviço de polícia. Não é tranquilo, cara. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Porque pode ser que você trabalhe tanto, sei lá, 5, 6 anos, mas pode ser que dê uma ocorrência, não dê nada, né? 5, 6 anos, assim, tão grave. Mas às vezes uma ocorrência, você passa situação em que você fala, meu Deus, cara, que tenso, de trocar tiro e tal, né? O negócio você tem que estar preparado, né? E o que acontece? Às vezes também, essa coisa de você não acontecer muitas ocorrências de vulto, o cara tem que cuidar para não cair naquele comodismo, assim, naquela rotina, né? Então, o cara tem que se policiar também, né? Não sei se você lembra que eu era bem mais magrinho, engordei um pouquinho, quase nada, né? Mas tem colega da gente que engorda 20, 30 quilos, pô. Não, meu, você tem que cuidar, cara. Não, assim, né? Às vezes não é questão de genética e tal. Mas, O enfim. cara não tem que ser super-herói, mas ele tem que ter Tem. condições de fazer o mínimo, né? Pô, O o cara mínimo. tem que estar se cuidando, né? Não sou um exemplo e tal, não sou, né? Mas assim, o cara tem que volta e meia dar uma corridinha, o cara tem que, entendeu? Tanto é que para entrar na instituição se exige que você Entendeu? esteja apto, né? É, Quer dizer, depois de um tempo ué. você não tá mais apto. É muito comum, infelizmente. Então Depois de um assim, tempo, não cara. sei se tem pessoa que às vezes não gosta de falar disso, mas, enfim, Não, é a realidade, né, é cara? É a realidade realidade. e é necessário, né? Claro, né? E eu acho que, assim, essa ideologia de concurso dentro da instituição policial, eu não, se você me perguntar qual que seria a solução, eu não sei, mas, assim, o concurso, dessa forma como é, não é bom. Não é bom Entendi. porque, infelizmente, não é uma atividade simples, né? Não é uma atividade de cartório, burocrática. É uma atividade que exige, eu vejo isso e sempre vi, Uhum. exige que a pessoa tenha vocação. Com certeza. Vocação. As pessoas sem vocação para essa atividade, para as atividades policiais como todo, ou a pessoa se frustra, ou ela não desempenha um trabalho com excelência, como ela deveria desempenhar. Eu preciso de vocação? Não tenho vocação, a pessoa tem que ter pelo menos interesse em querer aprender, querer enfrentar os seus... Porque medo todo mundo tem, né? Uhum. De enfrentar situações que Mas vai pode com medo trazer... mesmo, né? Mas Mas vai você com tem que medo. enfrentar, né? Porque... Você Então, não deixa assim, o medo te dominar, né? É aquela diferença do medo e do não deixa... pânico, né? não deixar o medo tomar É. conta. Então, assim, o concurso público é ótimo, né? Porque são critérios impessoais, você seleciona a melhor pessoa dentro. O Uhum. problema é que, às vezes, a boa parte, infelizmente, todo mundo vai reconhecer, Uhum. não são pessoas vocacionadas. É. E aí, na atividade policial, eu acho assim como um socorrista, intensivista da área de medicina, tem que ser pessoas vocacionadas para aquilo, né? Sim. Você não é uma atividade que qualquer pessoa pode desempenhar. Isso eu acho que é o certo, né? Não é qualquer pessoa que pode desempenhar. Com certeza. É. É ruim falar isso, porque as pessoas Não falam, quero ouvir isso é um isso. absurdo. Você é, né, a pessoa, às vezes, Quanto a acha que gente não você é vê, idiota cara? que você tá falando, você tá sendo arrogante. Não é, pô, é a realidade. Tem pessoa que não tem perfil, entendeu? Então, assim, eu acho que vale, você tem que pensar, essa coisa de você trabalhar, principalmente na rua, não porque eu trabalho na rua, mas assim, É esse serviço da rua que eu tô falando que tem sim, que ser sim, mas vocacionado. assim, o que que acontece? Tem pessoas que poxa, ele gosta muito de, não, não é isso que, assim, tem que deixar claro. Eu não tô menosprezando nenhuma rua administrativa, nada. Tem pessoa que ele gosta muito de computador, gosta de papel administrativo e tal. Meu, vai lá, cara, que bacana. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de computador, cara. Eu não sou muito bom e tal. Então, assim, se me colocar para trabalhar no serviço administrativo,
Cara, eu não vou desempenhar um papel, não, assim, com com aquela, assim, produtividade que dependendo, uma pessoa tem mais predisposição, desempenharia, entendeu? Como você pegar um cara que tá a vida toda no administrativo, você colocar ele no serviço de rua, pô, o cara, muitas das vezes, ele não vai querer, pô, ele não vai trabalhar satisfeito, é isso. Eu acho que você tem que estar aquela coisa, pô, eu tô bacana, tô legal aqui, eu gosto disso, porque você tem que gostar, cara, é diferente, né? É diferente, você tem que gostar. O serviço dentro de qualquer ambiente público tem um serviço que é mais administrativo. Aí você tá tranquilo. Você não precisa ter o perfil para isso especificamente, né? Mas para esse serviço de rua mesmo, que é um serviço operacional, tem que ter, né? Até por isso que se existem preparação para aquilo, cursos, né? Curso para aquilo, que é diferente, né? Infelizmente, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E, cara, você se descobriu na medicina, quais são os seus planos agora? Quais são os projetos aí? Então, cara... Concluir o curso? A princípio concluir, eu tô no 5º ano, né? Vou pro 5º ano agora, esse ano. Concluir o curso e depois que terminar, conseguir revalidar o diploma, né? E assim, um passo de cada vez. Eu tô com esse pensamento, terminar o curso e depois revalidar o diploma. Entendeu? É basicamente isso. Hoje ainda o revalida é uma avaliação. Isso. Ficou igual a OAB, né? São 2 vezes por ano, até onde eu tenho conhecimento. E 6 que eu vi meses. Ele é bem caro, né? Cara, caro não abaixou o preço, era mais caro. O curso, a prova do revalida, gira em torno de 4 mil reais, a última vez que eu vi. A OAB é 300 reais. É porque tem a prova, a parte, uma inscrição, 300 e pouco, se eu não me engano. Eu não cheguei a fazer, porque eu não terminei ainda, né? Mas aí, mais 4 mil, é 4 mil e pouco. É um pouco... Mas era mais caro, cara. Era mais 6 mil e pouco, se eu não me engano. Além do revalida, eu sei que tinha ou ainda tem um outro processo de revalidação. Cara, havia... Fazia um curso aqui de 1 ano, parece. Havia, mas assim, eu vou ser sincero contigo, eu não tô muito atualizado, assim. Porque eu tô naquela, assim, de focado, eu vou terminar. Depois que eu terminar, aí você vai... porque senão você fica muito assim, lá, muito no futuro, eu acho que eu sou muito assim... Isso aí desperta ansiedade, então, cara, né? Eu sou muito assim, hoje, sabe aquela coisa do agora, o poder do agora, aquela coisa. É o que é mais certo, né? Porque senão você pira, né? A pessoa deixa de ver o presente e fica muito lá no futuro, o excesso de futuro gera ansiedade, né? O excesso de passado gera depressão, né? Excesso de futuros é isso aí mesmo. E você pensa já em especialidade, já provocando o futuro? Ainda não, você quer terminar eu gostei muito, assim, da parte de ultrassom. Achei que você ia falar que é ortopedia, pô. Não. Tá de sacanagem. Ultrassonografia eu gostei muito. E imagem e tal. Eu tenho uma predisposição para imagem. Mas assim, eu gostei também de psiquiatria. Eu gosto de psiquiatria. No caso do ultrassom, segue a linha de obstetrícia. Então, assim, não tá bem claro na minha cabeça, assim, eu vou fazer isso e tal. Não, eu não tenho, assim, vou fazer tal coisa ainda não. Eu vou terminar, depois que eu terminar, porque ainda tem uma caminhada ainda, né? Depois que eu terminar, aí, não, eu vou fazer tal coisa, entendeu? Pode crer. Eu penso assim. É isso aí, agradecer aí, cara, a sua presença aqui, fortalecendo. Quando é que você tá voltando pra Bolívia? Rapaz, eu vou essa semana, quinta-feira. Você quer falar da situação lá, ou não? Teve, né? Teve, pô, BOzinho lá na Bolívia. Rapaz, acontece, né? Experiências... porque, assim, o que acontece? As pessoas, elas têm uma tendência a falar só da parte positiva, né? Só das vitórias, não dos... Um amigo meu sempre falava, né? Nego só vê as vitórias, não vê os tombos que eu levo, né? Não sei se vamos falar, né? Pra servir de experiência. Experiências boas e ruins, né? Tem que ser contadas, né? Eu fui preso, cara, na Bolívia. Não é algo que eu me orgulho disso, mas aconteceu. Não foi... O que acontece? Eu fui pra Bolívia
eu estava no quartel e eu tinha guardado a minha arma no armário, porque eu ia fazer uma viagem para resolver assuntos administrativos lá de documentação na cidadezinha mais adiante da onde eu estudo, Dentro da Bolívia dentro da mesmo. Bolívia mesmo. E aí o que que acontece? Eu a, eu, a minha esposa me ligou, traz umas coisas que tá aí, toalha, um negócio e tal, porque eu trabalhava no GP o cara tem que tomar banho, né, e tal, aquela coisa, não é igual o serviço que o cara fica 12 horas, lá são mais horas, né, só pra quem tá assistindo, né, ver. O que que acontece? Aí eu tinha enrolado ela no meu armário, e não era de costume deixar, claro, e, e aí eu tava saindo já, ela atrás das coisas e tal, tinha uma farda, um negócio, eu peguei tudo, cara, coloquei na mochila e fui. Não percebi o peso, porque a mochila era pesada já, eu levava coturno, umas coisas, eu não costumo andar fardado, né? E porque a distância era longa, né? Poeira, estrada de chão, pra quem conhece a linha 28 lá, é a BR sem. É uma rodovia estadual, né? Que não tem asfalto. O que que acontece? Eu peguei e fui, atravessei pra Bolívia e tal, e fui. Isso foi bem na pandemia, cara. E fui pra lá, resolvi o que eu tinha que resolver na outra cidade. E peguei outra mochila e tal, e uma malazinha, a gente. Quando voltei, eu vi que a arma tava. Aí fui tirar a roupa pra lavar, essas coisas e tal, né? Vi que a arma tava na mochila. Eu falei, caramba, bicho. E não poderia atravessar, né? E, e aí eu fui tirar o serviço. Quando eu fui tirar o serviço, eu tinha que voltar com a arma, né? A arma, meu instrumento de trabalho, né? E não podia sair de casa, cara. Era final de semana. E não podia sair de casa na época da pandemia, lá muito Caxias, o pessoal militar na rua e tal. Final de semana não podia sair e eu tava de serviço no sábado. E eu tinha trocado de serviço porque o porto tinha fechado e tal. Ninguém entrava, ninguém saía. Tinha um decreto presidencial e tal. E aí disse que ia abrir. E eu fui lá no porto convencional e pra sair e porque disseram que ia abrir e acabou que e o cara falou assim, cara, tenta com os pescadores, porque tava fechado o porto. Tenta com os pescadores aí, pô, pode ser que eles te levem. Isso foi eu saí de casa 4 horas da manhã. E isso era por volta de 6 horas. Não consegui passar. Aí eu tava voltando pro local que eu tava hospedado. E o que que acontece? A polícia me abordou. A polícia boliviana. Boliviana. Me abordaram de motocicleta e tal. Eles andam de moto lá? Isso, de moto, anda de viatura também e tal. E me abordaram. Aí eu me identifiquei como aluno, como estudante. Apresentei esse TVF que eu te falei, que eu te mostrei. E eles, não pode sair. Se sair na rua, vai preso, não sei o que. Falaram em castelhano e tal, né? Multa na moto e tal, não sei o que. Aí fui. Aí você monta na moto. Montei na moto e tal, e fui com eles pra delegacia lá, deles lá. Até esse momento não tinha visto que você tava armado. Não, eu tava com a pistola na cintura. Aí, cara, eles foram averiguar minha mochila, eu tava com a mochila e tava com o meu fardamento e tal, a boina me denunciou, cara. O cara falou, aí eu falei que era estudante e tal, ele perguntou o que que eu tava fazendo, não, eu sou estudante aqui e tal, e era verdade mesmo, né? E aí ele, você é polícia e tal, né? Ele viu a boina, eres polícia? Sim, sou polícia também. Aí ele veio na minha cintura. Porque ele viu a farda, não tinha como eu negar, né? No que ele viu a boina, ele já veio na minha cintura. Aí ele fez a revista e tal e apreendeu a arma. E, e aí eu falei, pô, cara, eu tenho documentação da arma e tal, sou polícia aqui e tal. Não sei o que e tal. Resumindo a história, eu fiquei 2 dias preso, cara. Tive que constituir um advogado. E como eu não tinha nenhum problema com a justiça, e eles têm essa coisa do perdão judicial. Eu não sei muito bem como que é no Brasil, mas lá eu tive o perdão judicial e eu tive que declarar culpado, né? Por o crime de posse ilegal de arma. E o que acontece? Isso me gerou, assim, um processo no Brasil, né? Eu acho até, eu não sei como que funciona essa coisa do fato bis e idem, se você condenar 2 vezes, na teoria, diz que é Processo assim, né? administrativo.
É que o no caso, enfim. penal é separado do administrativo, Então, né? eu sei que eu tive problema na justiça no Brasil, né? Constituí advogado também e tal. E na sentença na Bolívia decretou a perda da arma. Aí teve que ficar lá. É. E aí eu tenho um advogado com processo e tal. E tá tramitando, né? E Cara, vamos ver o que vai dar. hell. Mas E assim, a cadeia lá cara, a como cadeia é igual sinistra. aqui no Brasil? Não, a cadeia é sinistra. A cadeia é... Eles não têm alimentação, cara. Não tem. Não teve alimentação. 2 dias? Você tive que Água? providenciar. Não, água até... Não me lembro Mas água. pode receber alimentação? Pode ser. E O familiar gente? tem que providenciar. O que acontece? Como eu sou polícia, né? O que acontece? Eles me deixaram numa cela que seria separada, colocaram algumas pessoas, inclusive no dia, pra você ver como que não podia sair o pessoal tão caxias, o padeiro foi preso. Porque não podia sair. Porque não podia sair. Aí ele ligou, deixaram ele com o celular, ligou pro patrão dele, o patrão dele fez contato, até que, acho que não sei se ele pagou alguma coisa lá. Porque se você saísse na rua, você ficava 8 horas detido, aí depois era liberado. E aí eu sei que ele ficou umas 2, 3 horas lá e foi liberado. Depois colocaram um cara que tinha problemas mentais lá, e eu fiquei até assim, eu falei, o cara... Depois eu falei pra um polícia, eu falei, o comandante e o coronel falou que é pra deixar eu sozinho aqui Cara, muito um cubículo, assim, 2x2, assim. Se eu abrisse os braços, eu... Deus é mais. E eu cheguei, tinha um vômito, um negócio e tal. Eu falei, cara, deixa eu limpar aqui. Aí o cara me providenciou uma água lá, uma vassoura, um trem, eu joguei água naquilo e... Assim, cara, É uma cadeia provisória, né? Não é tinha as outras celas. Essa era uma cela menor lá. Entendeu? É uma experiência péssima, né? Negativa que eu tive, doido, mas, enfim. Isso aí não são só atrapalha vitórias, o seu né? estudo lá, não? Não, porque eu tive perdão judicial, né? Então, assim, morreu a questão. Lá, pra eles eu paguei o que tinha que, entendeu? Constituir advogado e tal, e enfim. Aqui você ficou devendo uma arma. Fiquei devendo uma arma, infelizmente. E, enfim, tá aí o processo e deixa pra quem trabalha, pra quem sabe. E aí, vamos ver se... O que vai sair, se vai sair... O Ministério Público pediu a condenação. Ele sempre pede a condenação. O Ministério Público, né? É o trabalho deles e cada um faz o seu. E vida que segue, cara. Não é só vitória, não é só... E qual é o preço do sonho, né? Não tem preço, né? E isso aí me deu um mau gás. Falei, cara, deu ruim. Tipo, aquelas pedras do caminho, né? Então, assim... Não acha que vai sempre ser linear, que vai dar tudo certo, tudo bonitinho. Não, eu sempre soube e sempre tenho isso na minha cabeça que você vai ter percalço e vida que segue, cabeça erguida e faz o seu serviço certinho, faz a sua parte e dá certo. Cara, o chão tem altos e baixos, né? O caminho tem altos e baixos. Né? E porra, mas que situação. Eu tenho um amigo que faleceu, ele tava fazendo medicina lá, ele era enfermeiro e pegou Covid. Enfermeiro no Brasil, pegou Covid lá? Pegou Covid, faleceu. Faleceu lá? Faleceu, não na Bolívia, ali na cidade próxima. Então, assim, era o sonho dele, cara, ser médico e tal. A gente sentiu, assim, a falta, né? O cara, muita gente boa e tal. A pandemia lá foi como aqui? Foi, cara, tensa. Foi tensa a pandemia lá. E teve colegas também que não conseguiram continuar na caminhada fazendo medicina, porque se conciliar o trabalho, serviço público, escala... E aí, cara, bota depressão, bota falta de dinheiro, bota... Cansaço, não é só maravilha. Não, tem muita gente que vai pra lá, pô, sem trabalhar, vai só pra estudar e volta, pô, não termina. É pressão, cara, porque... É uma cultura diferente, é um país diferente, é longe da família. Não vou dizer pra você que é ruim, é diferente. Então, assim, é adaptação. O ser humano é aquela coisa, né? Não é o mais forte sobrevive, que se adapta, né? Então, assim, você tem que ser camaleão, cara. Se adaptar ali e vamos que vamos. Né? Caralho. Eu não conheço, assim, de lá pra dentro. Né? Você já andou bem lá? Não, eu fui só até tá ali na beira mesmo. Ribeira Alta, que é a cidadezinha próxima, que é um hospital de nível um pouco mais, um nível maior, né? Tem mais especialidades, aí fui lá, já fiz práticas de cardiologia, de cirurgia de tórax e tal. Lá na Bolívia o médico é bem remunerado, como é no Brasil? Não. É uma profissão... Não, é uma profissão respeitada, sim, mas não é bem remunerada. E no Brasil é bem remunerado, comparado às demais atividades. Acho que é o
trabalhador mais remunerado é o médico no Brasil. O juiz, o médico, né? Eu digo assim, por área de profissão, né? É o médico. Lá não é tão bem remunerado assim. Mas também não é tão mal remunerado, né? Mas é respeitado e tudo. Mas advogado poderia ser. caro lá, advogado? Advogado também Careiro? Advogado. Não é muito careiro, não. Mas assim, é respeitado. Advogado Respeitado. é bem remunerado também. Um pouco mais que médico, né? Vamos combinar aí pra quando você formar, Magrau, se você tiver formado, já atuando aqui já no Brasil. Fazer um a gente gravar aqui pra lembrar desse momento, cara, né, cara? sim. Aqui em outro lugar, né? No futuro a gente não sabe onde é que a gente vai estar. Vai dar certo. Maravilha, hein, cara. Valeu. Satisfação. Vou pedir pra você que eventualmente tenha assistido aí, pra deixar o seu like, se inscrever, acessar o Instagram. Você tem Instagram, Magrau? Tenho, cara. Eu não tem, né? Não tem Instagram, não tem Face, eu tenho só o WhatsApp, porque se o cara se perde, né? Entretenimento demais. Isso. Mas aí tem o Instagram do nosso boteco em cima do muro, você entra, segue lá. O meu Instagram também tá embaixo. Eu tenho um canal do Fala VIP. Tem um canal do Fala VIP. Pô, quando a gente conversou foi por causa do canal. Você ainda posta, tá? Pô, não cara, consegue. O ano passado eu fiz 13 matérias, aí eu não consegui acompanhar. Esse ano eu vou fazer 14. Também. Mas eu vou tentar, de repente, né, postar algum vídeo, alguma coisa. Vou colocar o link do canal aí do Fala VIP aqui embaixo. Você dá uma acessada lá. Isso. E é isso aí, meu patrão. Tamo junto. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Até a próxima.